Começa agora o programa Código de Honra, programa feito em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hoje nós contamos com a ilustre presença da professora Maria Garcia, professora titular de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e também vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Como vai, professora? Tudo bem? Bom dia, muito bem, obrigada. O tema que nós vamos falar hoje, professora, é um tema que me instiga muito a curiosidade e provavelmente de todos os nossos telespectadores, que é o tema do assédio moral, bullying, né, assim chamado. Me conta, o que é o bullying? O bullying é todo tipo de conduta constrangedora de outra pessoa. Uma desconsideração, fazer de conta que não vê, não cumprimentar, não chamar esta pessoa para fazer parte de um grupo nas empresas ou mesmo nas escolas. Então, todo tipo de desconsideração da pessoa do outro, de não reconhecer a pessoa do outro, é chamado de assédio moral ou bullying em inglês. E por que tanto se fala hoje em bullying, assédio moral, né? Os temas da atualidade, isso está assim sendo comentado a todo momento. Por que tanto se fala Sem nisso? dúvida, isto sempre existiu, mas agora nós temos uma lei 13.185 de 2015 que entrou em vigor em fevereiro deste ano. E a lei recomenda que haja divulgação, que haja debates, que haja conscientização de que existe o bullying, embora muitas vezes a própria pessoa que pratica não tenha consciência de que está praticando bullying. Daí a necessidade de debate, de divulgação. A senhora pode nos citar alguns exemplos dos principais casos de bullying que a pessoa pode não perceber que está praticando? Sem dúvida. Por exemplo, numa empresa, reunir-se um grupo, não chamar outra pessoa que está lá presente. Por exemplo, não cumprimentar, como eu disse, é comum a pessoa entrar numa sala e diz um bom dia e os circunstantes não respondem. Isso é um bullying, é o assédio moral, que causa uma dor psicológica. É uma dor psicológica, por isso chamado que dá ensejo até ao dano moral, a pedido de dano moral. Então, isso entrou no nosso direito porque há um movimento grande já, desde o século passado, da reunião de novo do direito com a moral. Anos atrás, o direito era o direito, a ciência jurídica, e a moral era o tipo de comportamento humano em sociedade. Mas houve um movimento de que o direito não pode ignorar a moral, a ética. E com isto, as teorias, os professores, os que publicam, que escrevem, vêm trazendo à baila a questão da moral e a questão da ética. E, por consequência, a questão do assédio moral, que é o bullying. Entendi. E como que ocorre o bullying nas escolas, que também se fala muito? Nas escolas é um bullying característico, porque a criança, ela é honesta e sincera. A criança, ela demonstra o que sente. Ela não tem ainda aquele grau de discernimento que a pessoa adulta tem, para saber o que deve dizer, o que deve fazer. E a criança também traz uma educação de casa. Uma educação que pode ser uma deseducação. Então, se ela chega à escola, tem um coleguinha que fala com um defeito, que tem um defeito qualquer, é muito quieto ou é muito barulhento, então a criança começa a chamar, a publicar, a trazer à atenção aquilo que lhe causou surpresa no seu coleguinha. E sem compaixão. Sem compaixão, porque a criança realmente é sincera e honesta. E com isso ela vai causar um dano muito grande num coleguinha. Magro demais, gordo demais, tem língua presa, fala com um defeito, ou tem um defeito físico qualquer. Então, a própria sinceridade da criança, sem ela ter consciência disto, é que vai causar o bullying. Mas na criança que é vítima, aquilo é uma coisa medonha. Muitas vezes afasta a criança da escola. E às vezes a criança não diz em casa o que é. Ou às vezes ela nem sabe dizer o que é. E como essa nova lei trata esses dois tipos de casos, tanto o bullying nas empresas quanto o bullying nas escolas, por exemplo? Então, a Lei 13.185, ela tem uma utilidade muito grande
porque ela, por exemplo, institui o programa de combate à intimidação sistemática. Então, o bullying é uma intimidação sistemática, repetitiva. Se não houver repetição, não será bullying. Um fato isolado de colocar uma pessoa no ridículo, de ridicularizar, de rir de uma pessoa, isso não é bullying. Tem de haver repetição. E por isso é que a lei fala em intimidação sistemática. E a própria lei, ela caracteriza o bullying, ela já diz o que é bullying. Por exemplo, insultos pessoais, comentários, apelidos. É muito comum numa empresa, numa escola, a pessoa receber um apelido. E às vezes são apelidos pejorativos, que é exatamente o ponto fraco daquela pessoa. Grafites depreciativos, desenhos, expressões preconceituosas a respeito de origem, a respeito de raça, de etnia, pilhérias. Pilhérias é comum numa empresa aquele que gosta de fazer pilhérias. Ele se acha muito espirituoso, ele se acha uma pessoa que faz muita graça. Então, ele pega sempre uma ou duas pessoas, para fazer pilhérias. Então, a repetição dessas pilhérias e os apelidos, isto vai constituir bullying. E é muito interessante porque a lei, ela define o que é intimidação sistemática. Todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. Entendi. Intencional. Porque às vezes eu mesma poderia fazer uma pilhéria, uma brincadeira com uma colega, mas não é intencional. Eu não quero desconsiderar, eu não quero infligir uma dor moral. Então, isso não é bullying, é apenas falta de educação ou falta de ocasião. Aqui tem de haver toda violência física ou psicológica, intencional e repetitiva. Isto vai constituir bullying. E a pessoa que sofre o bullying, ela tem que falar em algum momento que gostaria que aquele tipo de atitude se interrompesse ou não? Essa já é uma questão também muito importante. Vai depender muito da psique, da área psicológica desta pessoa. A pessoa que não se sente atingida pelo bullying, que ela tem um autoconhecimento muito bom de si mesma, que é uma coisa que muitas vezes falta na nossa educação, o autoconhecimento. Quem sou eu? Como sou eu? E aí, então, ela não se perturba por isso. Então, ela simplesmente desconhece. Isso pode acontecer. Mas há casos em que a pessoa tem um problema psicológico, tem um preconceito a respeito de si mesmo. E ela, então, vai sofrer muito com aquilo. Ela está numa escola ou ela está numa empresa, onde isso acontece muito. O número de processos a respeito disso é muito grande. Então, ela tem dois recursos. Ela pode ignorar ou ela pode comunicar à sua chefia imediata, verbalmente. Ou então comunica, se não houver nenhuma providência, à sua chefia imediata, aquele que está acima, conversando, expondo o problema que vem sofrendo. Em ultíssimo caso, por escrito, porque aí vai causar realmente, desencadear um processo em que a própria pessoa pode vir a ser prejudicada. Por esse caso, a gente nota como é difícil enfrentar o bullying. Como é difícil enfrentar o bullying. Daí, como diz a lei, a necessidade de discutir, de divulgar o que é bullying nas empresas e nas escolas. Eu mesma tenho dado várias palestras a respeito de bullying. No Hospital das Clínicas, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Bioética e lá são mais de 20 mil funcionários. Então, não é possível dar aulas de bullying. Então, foi gravada também uma palestra e dei uma palestra pessoal sobre bullying, para as pessoas que cometem bullying e não têm a consciência disso, verificar que é uma atitude danosa. Parece engraçada, espirituosa, mas é danosa a outra pessoa. E a pessoa que sofre o bullying também se sentir encorajada a tomar providências a respeito. Evidentemente, com muita discrição. Como eu disse, pode desencadear um processo na empresa que venha a causar prejuízos, despedida de pessoas, e isso a gente não quer causar. É uma situação delicada.
É por isso que a lei veio determinar a divulgação, o debate do bullying. Porque às vezes ouvir uma palestra sobre bullying, você que pratica ou você que sofre, fica esclarecida a respeito. Então você pode não tomar conhecimento numa atitude de respeito a si mesmo. Há um grande filósofo norte-americano, John Rawls, que ele fala do autorrespeito e da autoestima. Mas como ter autorrespeito e autoestima se não existe um autoconhecimento? Sim. Então, isso é muito necessário. Sem dúvida. E pensando nessa nova lei, quais são as penalidades, então, para as pessoas que praticam o bullying nas empresas, né? Sem dúvida. Aí, evidente, depende da discrição da chefia. A chefia pode chamar, conversar, depois conversar com ambas as pessoas, discretamente, sem chamar a atenção dos demais, e vai depender muito dessa atitude pessoal das chefias. Como eu disse, pode causar um terremoto na empresa, no setor, ou pode ser uma atitude discreta. E como a própria lei diz que evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. Veja, a lei diz evitar, quanto possível, a punição dos agressores. Então, tem de haver uma atitude muito discreta das chefias e, no caso das escolas, dos professores ou dos diretores. Porque o bullying na escola não é apenas entre coleguinhas, entre alunos. O bullying pode ser dos alunos com referência aos professores e dos professores com referência a alunos. Isso pode acontecer perfeitamente. Acho que muitos de nós têm exemplos até a dar. Alunos com referência a professores. O professor toma uma atitude, diz uma opinião, aí vem esse problema do professor de evitar, quanto possível, dar opiniões pessoais em aula, porque pode insuflar uma atitude hostil de um aluno, de um grupo de alunos, às vezes da classe toda, com referência a este professor. Então, dá para perceber como este assunto realmente necessitava de ser debatido e divulgado. Sem dúvida. Então, o que a senhora está nos trazendo é que agora tem uma lei que trata do bullying. 13.185 de 2015. Isso, que é recente, né? Recente, entrou em vigor em fevereiro, em fevereiro deste ano, e que ela propaga, ela incentiva a propagação do bullying e para que todos conheçam e entendam esse assunto. E se conscientizem. Ou que você pratica, ou que você é vítima. E que pode tomar providências. Inclusive, fazendo uma psicoterapia, um autoconhecimento. Então, uma das soluções para o bullying seria, por exemplo, no caso de uma empresa, trazer uma equipe de terapeutas ou pedir para aquele agressor excelente ideia. Algum tipo de coach ou terapia. Seria isso? Chamar pessoas que cuidem, psicoterapeutas, que cuidem das teorias do comportamento e que fariam palestras, sem se deter em qualquer pessoa diretamente, no agressor, que tem atitude hostil, mas falando para todos. É a melhor coisa que se pode fazer. Então, a empresa, quando ela faz esse tipo de coisa, ela se protege de algum tipo do fato de ignorar aquele assédio moral que está acontecendo ali dentro. Porque já não pode ignorar, agora é lei. Sim. Agora é lei. Então, quando ela tanto traz empresas quanto escolas. Certo. Empresas quanto escolas, lugares, estabelecimento de ensino, clubes, agremiações recreativas. Então, veja, empresas estão aqui dentro da incidência da lei. Então, a melhor forma, possivelmente a forma de a empresa se proteger também desta situação, é criar esse tipo de ensinamento interno, não necessariamente demitir. Não, evitar quanto possível punições. Tá. E essa sua proposta eu achei muito interessante, Fabiana, porque é um modo, é interessante isto, né? Você interpretou como é um modo da empresa também se defender, para não haver no seu ambiente aquelas hostilidades que costumam existir, sempre existiram, e é verdade, a própria empresa é interessada nisto.
Sim. E algum funcionário da empresa que tenha sido vítima de bullying por algum membro da empresa, ele quando resolve propor algum tipo de ação ou Comunicação. Ele vai contra a empresa ou contra a pessoa que o agrediu? Em princípio, a pessoa que o agrediu. Tá. Pessoa que o agrediu. Levar a chefia imediata. Tá. Meu chefe imediato. Conversar com ele com muita discrição. Muito. Ali ou fora dali, vai tomar um café e conta. Depende muito do comportamento da pessoa. Esse é um grande problema, né? Se não ligar, como eu disse, a chefia imediata, ao superior imediato. E por escrito, em ultíssimo caso, por causa disso. Porque, às vezes, a própria vítima pode exagerar, interpretou mal. Como eu disse, tem de haver a intencionalidade e a repetição. Perceber que aquela atitude de você para comigo é realmente para me alijar da consideração da empresa, para me deixar de lado, é para ignorar a minha pessoa. E quando houver, por exemplo, doutora, professora, uma pessoa que ela é naturalmente grosseira, normalmente, né? Isso deve acontecer. Sem dúvida, né? muito. Não tem aquela polidez, não é uma Sim. pessoa elegante, né? E que trata com pessoas que têm essa educação. Isso. É possível que haja um choque cultural. Sem dúvida. Isso vai ser tratado como bullying, mesmo a pessoa não tendo aquele conhecimento da educação que os demais têm? Por isso que eu acho que a primeira atitude a tomar, a empresa que tem conhecimento disso, porque algum funcionário tenha se queixado e haja um com atitudes grosseiras, ou mais de um grupo com atitudes grosseiras, fazer debates, trazer uma pessoa para fazer palestra sobre bullying, porque aí você atinge todos. Se, feita a palestra, debatido o assunto, todos falam, todos perguntam como é, como não é, aquela atitude continua, então sim a empresa vai ter de tomar atitude. Como alunos, por exemplo, de uma escola. Já fatos aqui de escolas que tomaram atitudes contra alunos, depois de atitude repetitiva, dando, por exemplo, castigos, entre aspas, do aluno ir arrumar a biblioteca, né? O aluno tem que arrumar a biblioteca, mas sabendo que aquilo é uma punição, mas uma punição, digamos, educativa, e não de simplesmente demitir, de punição propriamente dita. A criança, né, ela tem várias idades. Quando que ela passa a ser responsável, consciente de que ela está praticando bullying? Quando que ela começa a saber que aquilo pode ser um bullying ou não? Com que idade? Ok. De acordo com as teorias psicanalíticas, porque junto à carreira jurídica, eu também desenvolvi uma carreira, digamos assim, de estudos psicanalíticos e teorias do comportamento, porque o direito e a ética estão juntos. Ambos, a psicologia, ambos cuidam do comportamento humano. Então, tem muito ponto de apoio, direito e psicologia. E me formei lá fora, não é? Analista transacional, que lidamos com uma teoria do comportamento que exatamente chama atenção para a necessidade de autoconhecimento e comunicação. Aí você se vê, você aprende várias coisas a respeito de si mesma. E se você não tem aquilo que John Rawls chama autoestima e autorrespeito, você vai ter autoestima e autorrespeito. Então, a criança, ensinam as teorias psicanalíticas que eu sigo, aos 7 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade, já é uma pessoinha. Ela já começa a tomar conhecimento de que vive num grupo, vive numa sociedade e que tem de conviver, de viver com, não apenas viver, mas conviver. É isso que é a educação, afinal de contas, que nos ensina a viver com. O resto da nossa vida nós aprendemos tudo isso através das várias áreas científicas, o direito e a psicologia, inclusive. Ou seja, dizem os teóricos da psicanálise, da psicologia, que com essa idade a criança já tem um certo conhecimento de si mesma. Não completo, evidentemente, porque a própria lei estabelece o conhecimento completo e a capacidade completa aos 21 anos de idade. Sim. É quando realmente nós temos a capacidade
total. Nesse ínterim, entre 6, 7, 8 anos até 20 anos de idade, o ser humano vai adquirindo autoconhecimento ou não, se não lhe for propiciado. De tal maneira que na adolescência, na juventude e depois na maturidade, possa ser uma pessoa completa, como quer a Constituição. Um cidadão completo. Mas a criança, sim, ela tem potencialidades a partir, basicamente, dos 7 anos de idade, a ser instruída, a ser educada também ao autoconhecimento de quem é ela, qual é o seu perfil psicológico, evidentemente com adequação. Por exemplo, ninguém aprende álgebra no grupo escolar. Não é possível. A gente vai aprender álgebra bem depois, mas já aprende as operações, as 4 operações, já aprende aritmética. Então, a gente vê que o conhecimento ele tem que estar sempre adequado à idade das pessoas. E assim a criança pode, já nesta idade, receber alguns ensinamentos de quem ela é, qual o seu perfil psicológico, que inclusive ela possa se amar mais. E, por tabela, amar mais as outras pessoas, ou seja, a conviver em sociedade. Professora Maria Garcia, uma pergunta que eu sempre costumo fazer no final do nosso programa, e eu vou aproveitar o final do nosso programa com um pouco mais de tempo aqui com a senhora, o que a senhora poderia falar para os jovens adolescentes que estão se formando em Direito, que é boa parte do nosso público telespectador, sobre a carreira jurídica? E principalmente a senhora sendo uma mulher, entrou na carreira jurídica provavelmente muito cedo. Conta para a gente um pouco dessa história da mulher advogada e dê dicas para as pessoas que estão entrando no mundo jurídico agora. Pois não, com todo prazer. A primeira coisa que eu posso dizer é que faria tudo de novo. De tal maneira gostei da carreira jurídica, porque ela é muito ampla. O direito permite muitas opções de carreira, muito desenvolvimento da pessoa. O direito, afinal, cuida da conduta humana em sociedade. Ele cuida dessa nosso lado. Então, é uma ciência belíssima, belíssima. O meu professor da USP, ele dizia, direito é a disciplina da convivência humana. É que nos ensina a conviver. Eu gosto muito dessa palavra conviver, como você terá percebido. É viver com, aprender a viver com. E, sim, dedicar-se com paixão, porque tem de haver paixão. A vocação é exatamente a paixão que você tem por alguma determinada ciência ou arte. Dedique-se inteiramente para ser um profissional como deve ser. Eu nem falo um bom advogado, para ser um advogado. Não tem bom, não pode adjetivar. Ou é ou não é advogado. E não parar de estudar. Não parar de estudar. A faculdade, os 5 anos de faculdade, apenas nos ensinam onde encontrar as coisas, não é? A distinção entre direito civil e comercial. Nós sabemos onde ir, mas é evidente que a educação jurídica é para o resto da vida. Sempre fazer um congresso, participar de congressos, participar de cursos curtos de extensão, escolhendo a sua área de trabalho e sempre com muita dedicação para ser um profissional como deve ser. Eu comparo o direito a um sacerdócio, como a medicina, a um sacerdócio, porque o advogado, ele não pode se furtar, por exemplo, a orientar as pessoas. Então, nos roubam consulta no elevador, nos roubam consulta num coquetel, nos roubam consulta num teatro. Se a pessoa souber que você é advogada, sabe, eu tenho isso. Não se furtar a orientar as pessoas, porque o direito é um sacerdócio. É como um médico que não pode se furtar a atender uma pessoa na rua que está passando mal, de jeito algum. Agora, é uma profissão belíssima, belíssima, porque, veja, em última análise, o advogado cria o direito. Quem é que cria o direito? Apenas o legislador? Não. Se você, numa ação, seja na inicial ou na contestação, você propuser uma ideia nova, o juiz acata esta ideia, vai ao tribunal, o tribunal acata esta ideia, se transforma em direito, se transforma em
de ciência jurídica. Então, o advogado é, sobretudo, não apenas um profissional de defender as pessoas, seja como autor, seja como réu, mas de criar o direito. Nós criamos o direito. Quantas coisas foram criadas, leis, jurisprudência, a partir de uma ideia de um advogado. Agora, para ter ideias, é preciso não parar de estudar. Não parar de estudar. É isso que eu aconselho. Eu gostaria muito de agradecer a participação da senhora no programa Código de Honra. Eu que agradeço profundamente. Foi um ilustre prazer tê-la aqui conosco. E eu queria saber se a senhora tem mais alguma consideração a fazer para o nosso telespectador. Eu cumprimento primeiro vocês, por causa deste programa tão ensejador de esclarecimento, que é uma espécie de curso também que as pessoas fazem e que os assistentes divulguem, prestigiem e colaborem com essa iniciativa do Instituto dos Advogados e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parabéns. Muito obrigada pela participação. Nós encerramos o programa Código de Honra agora.